Antes de começarmos, permita-se um pequeno silêncio. Respire pelo nariz, lentamente, como quem aproxima o ouvido do próprio coração para lembrar o que ainda pulsa. O mundo pode estar barulhento lá fora, mas aqui, por alguns instantes, vamos baixar o volume e escutar o que quase nunca tem espaço. Aquilo que dói e, ao mesmo tempo, aquilo que chama. Talvez você esteja cansado de dar conta, de cumprir listas, de sorrir para fotos, de responder tudo bem quando por dentro algo perdeu o norte. Talvez a sua vida siga funcionando, mas o sentido, essa direção íntima e sagrada, tenha se afastado um pouco. Eu te vejo, eu reconheço a sua coragem de estar aqui, agora, com verdade. Feche suavemente os olhos, se puder, e note o corpo, o peso dos ombros, a tensão na mandíbula, o estômago um pouco apertado, como se segurasse palavras que nunca saem. A mente corre, projeta, revisa. O coração tenta acompanhar, a respiração encurta. É assim mesmo quando o mapa rasga. A boa notícia é que quando o mapa rasga, a bússola interior se torna essencial. Não precisamos saber cada curva da estrada. Precisamos de direção. Precisamos de um porquê que sobreviva às tempestades. A logoterapia, a abordagem de Viktor Frankl, nasceu em cenários onde quase tudo foi tirado, menos uma coisa: a última liberdade humana. Escolher a atitude diante do inevitável. Esta é a chave que vamos tocar hoje, com delicadeza e firmeza. Talvez você esteja vivendo um luto que não coube no calendário, uma separação que mudou a casa de lugar, uma doença que ensinou outra linguagem ao corpo, ou essa exaustão silenciosa que ninguém percebe porque você continua produtivo. Eu não venho aqui pedir para você pensar positivo, não venho vender atalhos, venho oferecer um caminho de volta ao que importa, um fio de sentido que se tece com responsabilidade, presença e valores escolhidos. Não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz com você. Há dor, sim, e mesmo assim, há espaço. Há sempre um intervalo entre estímulo e resposta. É pequeno, é sutil, mas é seu. Nele mora a sua dignidade, sua possibilidade de recomeçar por dentro antes que qualquer coisa mude por fora. Vamos preparar esse espaço. Inspire contando até 4. Segure por 2, expire contando até 6. Repita mais 2 vezes, como quem abre lentamente uma janela num quarto escuro. Agora, sem pressa, pergunte a si mesmo: qual valor desejo honrar hoje? Cuidado, verdade, coragem, fidelidade a mim? Escolha um, apenas um. Não precisa ser enorme, precisa ser verdadeiro. Anote mentalmente esse valor como quem coloca uma bússola no bolso. Ao longo do nosso encontro, voltaremos a ele. Ele será o seu norte quando as palavras terminarem e a vida recomeçar do lado de fora. Talvez você se pergunte por que a ansiedade parece comer pelas bordas, por que a urgência nunca cessa, por que a mente exige respostas grandiosas enquanto o coração implora por algo simples e inteiro. Por que confundir sentido com alívio esvazia? Porque buscar felicidade constante como medida de sucesso cansa. Sentido não é anestesia. Sentido é direção. O alívio pode visitar, o prazer pode florescer, mas como consequência de uma vida alinhada a valores, não como substituto. É duro ouvir isso quando tudo em nós pede um descanso imediato. Eu sei. Por isso a proposta aqui é gentil. Microgestos que reorientam o eixo. Milímetros por dentro, quilômetros adiante. Enquanto respiramos juntos, quero te convidar a olhar para a sua história com a dignidade que ela merece. Não como vítima de um roteiro que outros escreveram, não como réu de um tribunal interno severo, mas como autor que pode reescrever a própria atitude diante das cenas que não pode mudar. Frankl nos lembra: quando não conseguimos alterar a circunstância, somos convidados a alterar a nós mesmos, não para negar a realidade, mas para apreender dela um significado que nos torne inteiros. Isso não é autoengano. É liberdade em ação, é espiritualidade prática, um coração coerente com a mente, um corpo que encontra ritmo na respiração, um sistema nervoso que aprende
pouco a pouco, a descansar naquilo que escolhe. Talvez você sinta medo de começar, porque começar parece prometer demais. Não vamos prometer, vamos praticar. Uma pergunta por vez, uma decisão por vez, uma atitude por vez. Se você reduzir apenas um excesso e acrescentar um gesto de valor, a sua biologia sentirá. O peito amplia 1 milímetro, o sono chega um pouco antes, a irritação perde 1 grau. Pequenas oscilações, grandes consequências. A ciência do hábito fala disso, mas a sabedoria da alma também. Tudo em nós responde quando o que mais valorizamos chega à frente. O coração reconhece, o corpo agradece, a mente aquieta, não por desistência, mas por finalmente ter onde repousar. Eu sei que há partes suas que desconfiam, que já tentaram de tudo e cansaram de tentar. Essas partes são bem-vindas aqui. Elas protegeram você como puderam, com as ferramentas que tinham. Agradeça a elas por um breve instante e convide-as para sentar à mesa enquanto conversamos sobre uma saída que não é espetáculo, é fidelidade. A vida não precisa se tornar épica para ser valiosa. Um cuidado invisível, uma palavra honesta, um trabalho bem feito, um telefonema que você adia há semanas. Tudo isso carrega densidade espiritual quando nasce de um valor. Não é o holofote que faz a cena, é a integridade do ator quando ninguém está olhando. Antes de seguirmos, repita em silêncio. Eu escolho responder a partir do meu valor. Diga sem pressa, como quem confere sentido a cada letra. Sinta o efeito dessa frase no corpo. Talvez um calor discreto no peito. Talvez uma descarga de ar pelos pulmões. Talvez nada agora e tudo mais tarde, quando a vida tocar novamente a sua porta com velhas provocações. Não tem problema. Sementes são assim. Somem na terra antes de aparecerem na superfície. Confie no processo, não como crença cega, mas como um movimento coerente. O que é regado cresce. Você não está sozinho. O universo te escuta. Chame de Deus, de mistério, de amor, de consciência. Não importa o nome. Importa a relação. Quando você escolhe um valor e o pratica, a realidade parece reorganizar margens, como um rio que muda de curso a partir da nascente. É sutil, é lento e por isso é sólido. Hoje aqui plantamos essa nascente dentro de você. Em breve, caminharemos por paisagens conhecidas com outro passo e o mesmo cotidiano ganhará outro peso específico. Agora, abra os olhos devagar, trazendo consigo a sua bússola. Não precisamos de promessas, precisamos de direção. Ao longo do nosso encontro, vamos iluminar 7 caminhos para que a sua dor encontre serviço, para que a sua ansiedade encontre trilho, para que a sua liberdade encontre o espaço entre as grades. Lembre, a obra não é perfeita, é verdadeira. E a verdade que cura é a que você pode viver hoje, um gesto de cada vez. Pronto, respire mais uma vez. O mapa pode ter rasgos, mas a sua bússola está aqui e aponta para o seu valor mais alto, mesmo na neblina. Há dias em que a paisagem interna lembra uma cidade depois da chuva forte, ruas conhecidas, porém alagadas, memórias que permanecem, mas agora misturadas a um cansaço que não tem nome fácil. O corpo segue no piloto automático, cumprindo o que se espera, enquanto por dentro um fio se rompeu. Há quem chame isso de esgotamento, há quem diga que é apenas fase. Porém, quando a alma perde o norte, nenhuma agenda continua sendo suficiente. É como caminhar com pressa e, ao mesmo tempo, sem direção. Nesse terreno, a honestidade se torna um abrigo, porque permite reconhecer a verdade que poucas pessoas enxergam quando olham para você. Dor oculta, a exaustão silenciosa de quem segue funcionando, mas perdeu o norte. Produtividade sem propósito. Entre tantas teorias sobre viver bem, uma confusão sutil machuca sem alarde. A ideia de que sentido se confunde com estar feliz o tempo todo. Esse equívoco cria mais ansiedade, mais cobrança, mais comparação entre a vida real e a vitrine ideal. A experiência humana tem marés,
E quando a maré baixa, a expectativa de uma alegria constante se transforma em peso. A logoterapia recorda outra coisa. Na voz serena de quem caminhou por noites densas, conceito distorcido, confundir sentido com felicidade constante. Na logoterapia, sentido é direção, não anestesia. Direção não elimina a dor, mas reorganiza o coração em torno de um eixo que resiste. Talvez soe duro admitir que a dor não obedece ao nosso relógio. Ainda assim, existe uma virada silenciosa que pode inaugurar um recomeço mesmo quando o cenário permanece idêntico. Frankl chamou isso de liberdade última. A liberdade de escolher a atitude. É simples quando escrito e profundo quando vivido. O que antes parecia final de linha pode se tornar travessia, porque algo dentro decide responder com dignidade. Nesse instante, a noite ganha frestas e a respiração encontra mais espaço. Revelação. O sofrimento não precisa acabar para a vida recomeçar. A atitude pode inaugurar um significado dentro da dor. Quando o mundo externo pressiona, a mente tende a exigir um plano perfeito. Porém, planos perfeitos desabam diante do imprevisto. Valores escolhidos sustentam quando o imprevisto acontece. Um modo concreto de devolver direção aos dias surge como um tripé discreto, firme, aplicável ao cotidiano, sem espetáculos nem promessas frágeis. Aplicação: tripé de sentido no cotidiano. Projeto: algo a construir. Encontro: alguém a servir. E postura: uma atitude escolhida. Projeto dá forma ao tempo. Encontro devolve calor ao vínculo. Postura dá contorno à identidade. Pequenos, esses três eixos mudam o peso dos acontecimentos e transformam horas comuns em obra coerente. Há uma beleza particular em abandonar a obsessão por mapas detalhados e aceitar a companhia de uma bússola confiável. Mapas prometem controle. Bússolas oferecem norte. E quando o terreno é incerto, o norte basta para o próximo passo. Metáfora: você não precisa de um mapa perfeito, precisa de uma bússola interior que aponta para o valor mais alto mesmo na neblina. Essa imagem não convida à imprudência, e sim à fidelidade. A cada escolha coerente, o nevoeiro cede um pouco. Não se trata de vencer a tempestade pela força, mas de permanecer orientado até que a clareira apareça. A filosofia existencial, quando respira na prática, toca o corpo tanto quanto a mente. A ciência contemporânea da emoção descreve como estados internos reorganizam a percepção, e quem já atravessou noites longas sabe que, quando o coração se alinha a um valor, o sistema inteiro percebe. Ombros descem 1 milímetro, o olhar muda de altura, a memória deixa de procurar apenas ameaças e passa a encontrar caminhos. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Não depende de uma euforia artificial, nasce da integridade. O organismo se tranquiliza porque reconhece organicidade entre o que importa e o que se vive. No avesso disso, a comparação constante amplia a sensação de estar atrasado. O olhar para fora cobra mapas de outros, enquanto por dentro a bússola aguarda ser escutada. É comum confundir silêncio com fraqueza, rotina com fracasso, processos lentos com incapacidade. Ainda assim, nem toda demora é desistência. Muitas vezes é maturação. A direção escolhida hoje molda a qualidade das decisões de amanhã. Quando a atenção retorna ao tripé, projeto, encontro, postura, a vida reencontra cadência. O tempo deixa de ser inimigo, as tarefas voltam a ter corpo, e o vínculo humano recupera sua vocação de sustentar e ser sustentado. Frankl repetiria com a sobriedade de quem atravessou o indizível: a liberdade final do ser humano é escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Essa escolha não funciona como um feitiço que remove dores. Ela acende um significado que permite suportá-las. O sofrimento deixa de ser apenas ferida e passa a ser linguagem, chamada oportunidade de expressar o valor que se honra. Não na busca de glória, mas como resposta fiel ao que se acredita ser o mais alto em si. Esse movimento não acontece de uma vez. Ele se repete,
se ensaia, se confirma nas pequenas cenas, longe dos palcos. Uma vida orientada por valores não elimina as tempestades, porém muda radicalmente a forma de atravessá-las. Com um norte claro, evita-se o ciclo de compensações que prometem conforto imediato e entregam vazio. Com um norte claro, aprende-se a dizer não a excessos que distraem e sim a presenças que sustentam. Com um norte claro, decisões difíceis perdem parte do terror, porque já não definem quem você é, apenas expressam quem você decidiu ser. Assim, o mapa pode continuar com rasgos, mas a bússola permanece firme no bolso da alma, lembrando que direção é mais valiosa do que certeza. Ao final, o que se guarda não são roteiros sem falhas, e sim rastros de fidelidade. A cena mais simples: terminar algo que se começou, acolher alguém que se ama, manter a palavra consigo, pesa mais do que 1000 promessas. Porque no íntimo, o que cura não é performance, é coerência. A consciência, quando encontra esse alinhamento, repousa. E quando repousa, enxergam-se passagens onde antes só havia muros. É assim que a vida recomeça, não porque a dor cessou, mas porque o sentido passou a conduzir. O mapa pode esperar, a bússola já aponta. Em frente, com dignidade. Há momentos em que a vida parece apertar por fora, enquanto por dentro algo se esgarça em silêncio. O relógio corre, a agenda se comprime, a mente pede pressa. O corpo sente um peso entre o externo e a garganta, uma vibração nos dedos, um ruído contínuo no fundo da cabeça. É como se a borda do dia estivesse sendo comida por uma fome invisível. É ansiedade quando o coração acelera sem motivo aparente. É ansiedade quando tudo vira urgente, embora nada pareça de fato essencial. É ansiedade quando a pergunta certa ainda não encontrou linguagem. Dor oculta, ansiedade que se disfarça de urgência, mas nasce do buraco de um porquê não respondido. Nessa paisagem, um engano gentil costuma se instalar. Esperar que um clarão desça do céu e revele de uma vez um propósito grandioso, cinematográfico, sem falhas. O mito da epifania permanente cria expectativa e cansaço. A comparação com vidas épicas amplifica o vazio. O coração, porém, aprende outra gramática quando encontra responsabilidade concreta. A grandeza muitas vezes chega com mãos discretas, repetindo gestos fiéis, sustentando vínculos, honrando valores no ordinário. Conceito distorcido: achar que propósito virá como epifania grandiosa. Frankl ensina a descoberta pela responsabilidade concreta. Há uma transformação suave quando a pergunta muda de direção. Em vez de girar ao redor do desejo como se ele precisasse ser absoluto, a consciência se volta para o chamado do dia. Não se trata de negar o querer, mas de reconhecer que a vida, às vezes, fala primeiro. O que hoje pede resposta? Qual sofrimento alheio chama pelo seu cuidado? Qual valor aguarda passagem pela sua voz, pelo seu gesto, pelo seu ofício? A identidade deixa de ser uma performance e volta a ser uma fidelidade. Revelação. A pergunta não é o que eu quero da vida, mas o que a vida pede de mim hoje. Quando esse eixo se reposiciona, a ansiedade perde parte do volume. O sistema nervoso sente quando há trilho. A neurociência emocional descreve que a mente reduz o estado de alerta quando encontra previsibilidade significativa. E a previsibilidade mais protetora não é controlar o mundo, é cultivar um sentido estável para orientar a resposta. O coração respira melhor quando há uma tarefa possível, um vínculo a cuidar, um valor a expressar. Não é uma fórmula mágica, é um alinhamento entre intenção e ação, entre significado e presença. O ordinário ganha textura. O que parecia vazio começa a aparecer caminho. A prática, então, se revela acessível como uma sequência curta, quase um rito íntimo, sem alarde e sem espetáculo. Aplicação: ritual de 3 etapas. Nomear a dor, localizar um valor que a transcenda, praticar um microcompromisso diário.
Nomear a dor reconhece a realidade e acalma o corpo, porque dar nome reduz indefinição. Localizar um valor reorganiza a hierarquia interna, lembrando o que é sagrado para a sua história. Um microcompromisso cria ponte entre o invisível e o visível, traduzindo o valor em gesto, o gesto em hábito, o hábito em sentido. Não é grandeza repentina, é coerência repetida. Percebe-se com o tempo que o vazio não se alimenta de respostas perfeitas, e sim de presença contínua. Responsabilidade concreta é chão firme. Concluir um trabalho com honestidade. Oferecer um ouvido inteiro a alguém. Sustentar uma decisão alinhada ao que se considera justo. O organismo reconhece a congruência. Os ombros cedem um pouco. O sono se aproxima sem negociação. A mente para de procurar perigo em cada esquina. Não se trata de eliminar a ansiedade por decreto, mas de mudar sua utilidade. O sinal de alerta deixa de apontar para a catástrofe e passa a apontar para o próximo ato de sentido. Há dias, porém, em que o antigo impulso retorna. A pressa, o consumo de estímulos, a tentativa de calar a inquietação com distrações que prometem anestesia e entregam mais ruído. Nesses dias, lembrar do trilho evita que o motor se esgote no ar. Motor potente sem direção gira em falso, queima energia, confunde barulho com progresso. Direção não acelera a força, direciona com sobriedade. O corpo agradece quando encontra um curso. A mente, quando encontra um porquê, reorganiza o como. E o coração, quando encontra um para quem, recorda o motivo de seguir. A espiritualidade prática também toca aqui. Coerência entre mente e coração produz um campo de presença que acalma. Há uma espécie de oração silenciosa quando um valor é honrado no exato lugar onde antes se buscava alívio rápido. Isso não rejeita o prazer, apenas recoloca cada experiência em seu lugar. O prazer chega como fruto, não como substituto. A missão, por sua vez, deixa de ser um palco e volta a ser um serviço. O porquê, encontrado no cuidado, transforma urgência em prioridade, ruído em cadência, cansaço em entrega com limites claros. Ao olhar para trás, o que fica não é a lembrança de dias impecáveis, e sim o fio que atravessa os dias. Uma pergunta viva, um valor não negociável, uma disponibilidade serena para responder ao que a vida pede. A ansiedade continua existindo, como o clima que muda, mas já não define o roteiro. Ela sinaliza, você escuta, o trilho reaparece. Então o tempo deixa de escorrer pelas bordas e volta a ganhar margens. O cotidiano volta a ter música própria, menos estridente, mais estável, com pausas que sustentam a melodia. E para que a imagem se instale de modo firme, vale guardá-la com nitidez no imaginário. Metáfora. Ansiedade é motor sem direção. Missão é trilho. Sem trilho, toda a potência vira ruído. Quando o trilho está presente, mesmo que curto, mesmo que provisório, a potência encontra destino. O som do motor continua, mas agora aponta para algum lugar. O vazio que antes comia pelas bordas encolhe. A borda se torna margem. E sobre essa margem, uma vida possível recomeça com a delicadeza de quem encontrou não um espetáculo, mas um caminho. Às vezes, a vida se fecha como um quarto sem janelas, e a sensação é de que o ar ficou mais pesado, de que alguém apagou o interruptor por dentro. As notícias chegam, as contas esperam, as palavras dos outros pesam, e pouco a pouco a identidade parece ser definida por forças externas. É um aperto que mexe na postura, no tônus da voz, no fôlego. Nesse cenário, a pergunta silenciosa persiste, como um sussurro teimoso. Onde está o espaço que ainda é meu? Onde mora a decisão que ninguém pode tomar em meu lugar? Dor oculta, sensação de impotência, como se as circunstâncias decretassem quem você é. Existe um equívoco sutil que confunde liberdade com ausência total de limites,
como se o único caminho livre fosse um terreno sem cercas, sem regras, sem contingências. Mas a existência humana é feita de contornos, da pele que nos delimita, das leis que nos regem, das perdas que nos educam. O que Frankl nos entrega é uma definição mais profunda, menos cinematográfica e mais real. Liberdade não é destruir os muros, é descobrir entre eles o lugar onde a resposta nasce. A dignidade não depende de eliminar os limites, mas de escolher diante deles a forma de se posicionar. Conceito distorcido. Liberdade como ausência de limites. Em Frankl, é a liberdade de escolher a resposta diante dos limites. Quando essa lente muda, algo se reorganiza por dentro. O corpo reconhece que controlar tudo é um fardo impossível. A mente descansa quando solta a ilusão do absoluto. O coração volta a ter voz quando entende que a potência existe no intervalo e não na onipotência. Há um poder que não estronda, não assusta, não exibe, mas sustenta. O poder de escolher a atitude. É simples na forma, revolucionário no efeito. Revelação. Controlar tudo é ilusão. Escolher a atitude é poder real. A neurociência emocional descreve esse intervalo como um espaço de regulação, quando a percepção reconhece um entrelugar entre o estímulo e a ação. A amígdala deixa de comandar sozinha e o córtex pré-frontal entra em cena, oferecendo alternativas, dando linguagem ao que antes era descarga. A espiritualidade prática chama esse mesmo lugar de santuário íntimo, o ponto onde se recorda um valor, onde o amor madura em coragem, onde a verdade respira sem pressa. Não se trata de negar a força das circunstâncias, mas de recusar que elas sejam juízas do nosso ser. A resposta escolhida, repetida no tempo, alinha história e consciência. No cotidiano, essa liberdade se manifesta de modo concreto, quase corporal, com um ritmo que cabe em qualquer agenda, especialmente nas mais difíceis. Aplicação, técnica, entre estímulo e resposta. Pausar 5 respirações, nomear o valor guia, responder alinhado. O gesto é pequeno, a densidade é imensa. Pausas criam bordas no tempo. Bordas permitem escolha. Escolha devolve autoria. Nomear o valor guia devolve norte e suaviza a urgência. Responder alinhado não promete facilidade, mas oferece coerência, e coerência é solo firme. Quando a tempestade aperta, o impulso é reagir no piloto automático, acelerar palavras, endurecer ombros, levantar muros internos ainda mais altos. O intervalo interrompe essa cadeia. É como se um fio de luz atravessasse as frestas e revelasse uma mesa posta dentro do coração. Ali estão o valor que orienta, a memória do que importa, a visão de quem você quer ser, apesar do cenário. Há horas em que nada muda do lado de fora. E ainda assim, a temperatura da alma se altera porque a atitude mudou de direção. Não é euforia, é gravidade. Não é fuga, é presença. Liberdade aqui ganha uma textura paradoxal. Quanto mais se honra os limites reais, mais se expande a margem de escolha. Há perdas que não recuam, há diagnósticos que não se dissolvem, há ausências que não retornam. Porém, existe uma pergunta que permanece viva. Que resposta hoje estará à altura do valor que sustenta minha história? Ao encontrar essa resposta, o corpo deixa de brigar com o impossível e volta a caminhar onde os pés alcançam. A mente para de dramatizar por reflexo e começa a narrar com responsabilidade. O coração troca o desespero por uma coragem temperada, que conhece a dor, mas não se confunde com ela. A dignidade dessa escolha não é abstrata. Ela aparece na entonação de uma conversa difícil, no cuidado silencioso com algo que ninguém verá, no descanso merecido que protege um limite saudável, no basta que honra a verdade, no sim que não trai a consciência. Cada decisão assim coloca um grão de sentido na balança, e os grãos juntos mudam o peso do dia. A repetição desse gesto constrói uma identidade não como papel imposto, mas como obra escolhida,
O que antes era apenas sobrevivência se torna travessia com direção. Para guardar a imagem que sustenta, vale uma metáfora de precisão quase tátil. Metáfora. Mesmo em jaulas, há espaço entre as grades. É ali que a sua resposta mora. O olhar que só enxerga ferro vê fim. O olhar que descobre fresta vê passagem. Entre um acontecimento e outro, entre uma palavra e outra, entre um passado que doeu e um futuro que ainda não chegou, há um intervalo vivo. Nesse intervalo mora a sua liberdade última, aquela que nenhuma crise pode sequestrar. É pequena quando comparada ao que falta, mas é suficiente para o que importa. Lembrar quem você decidiu ser e, a partir daí, escrever a próxima linha. Existe um tipo de cansaço que não nasce de um único evento, mas de uma sequência que insiste em retornar com novas máscaras. É como caminhar por um corredor onde as luzes piscam. Por alguns passos, tudo claro. De repente, escuro outra vez. Nesses ciclos, o coração começa a erguer defesas discretas. Um humor mais ácido, uma descrença elegante, um desejo de não se comover para não se ferir, e sem perceber, vai se instalando uma película sobre os olhos. O mundo fica um pouco mais opaco, as pessoas parecem um pouco mais distantes, os sonhos parecem um pouco mais caros. Dor oculta, repetição de perdas que parecem sem sentido e produzem cinismo. No meio dessa névoa, um equívoco ganha espaço. A ideia de que superar é esquecer, que cura é apagar, que seguir em frente exige negar o que doeu. O problema é que a alma não aceita censura. Aquilo que não pode ser sentido volta como ruído. Viktor Frankl nos oferece outro caminho, mais adulto e paradoxalmente mais terno. A dor pode ser transfigurada quando se coloca a serviço de algo maior. Não se trata de romantizar feridas, e sim de reconhecer nelas um chamado ético, uma orientação silenciosa sobre o que tem valor. Conceito distorcido: superar é esquecer. Na logoterapia, é transfigurar a dor, ao colocá-la a serviço de algo maior. Algo decisivo acontece quando se percebe que certas dores recorrentes apontam como setas insistentes para um território sagrado. O que indigna, o que fere por repetição, o que provoca suspiro profundo ao ser testemunhado fora de si. Tudo isso revela um valor que não se negocia. É como descobrir a nascente de um rio que se tentou represar. Ali está a pista de uma contribuição única, a assinatura que nenhuma biografia pode imitar. Revelação. Sua ferida recorrente aponta para um valor inegociável, e isso pode ser a pista da sua contribuição única. Nesse reconhecimento, o corpo também participa. A neurociência emocional observa que, quando a experiência traumática encontra narrativa e direção, o sistema reduz a hipervigilância e reorganiza a energia para a ação significativa. A espiritualidade prática chama esse movimento de consagração, não no sentido ritualista, mas como entrega lúcida, transformar aquilo que sangrou em fonte para outros. A vida humana parece responder com um tipo de gratidão discreta, quando um sofrimento encontra destino. Não desaparece a memória do que doeu, mas nasce um propósito que lhe dá contorno, como se a ferida, ao receber função, perdesse o direito de comandar a história. Há caminhos que pedem nome para se tornarem passos. Aplicação. Exercício, ferida, valor, serviço. Identificar a dor central. Nomear o valor traído, criar um gesto de serviço semanal. Esses três movimentos funcionam como dobradiças entre passado e futuro. Identificar a dor central devolve precisão à memória. Nomear o valor traído restabelece hierarquias internas, justiça, cuidado, honestidade, fidelidade, dignidade. E criar um gesto de serviço semanal inaugura um fluxo. Aquilo que antes paralisava começa a circular em forma de cuidado, ensino, criação, presença. É menos espetáculo e mais artesanato da alma. Aos poucos, o cinismo cede espaço a uma sobriedade compassiva. O olhar volta a se comover sem perder lucidez. A voz volta a se abrir sem perder limites.
As mãos voltam a oferecer sem se desmanchar. É como se a vida ensinasse uma nova gramática para o verbo sofrer, em vez de sucumbir a responder com. Não há grandiloquência, há persistência, e nessa persistência surge a experiência de dignidade, aquela que não depende de aplauso nem de consenso, apenas da fidelidade ao valor reconhecido. O que parecia apenas carga passa a operar como direção. É curioso notar como as mesmas situações deixam de nos definir quando encontram eixo. A perda antiga continua a doer quando lembrada, mas já não dita quem se é. A decepção continua a arder, mas já não exige couraças que impedem o amor. A injustiça continua a doer, mas agora convoca um compromisso sereno com o justo. Isso não é amnésia, é maturidade. A consciência deixa de girar em torno da ferida e passa a girar em torno do valor que ela revelou. O centro muda e, com ele, o movimento do dia. Na prática do cotidiano, essa virada aparece em gestos discretos. Uma escuta atenta que antes não era possível, um ofício realizado com rigor que honra a verdade, um cuidado oferecido a quem passa pelo que você passou, uma criação que organiza o indizível em linguagem e beleza. Para quem observa de fora, quase nada mudou. Para quem vive por dentro, tudo ganhou um novo peso específico. A ferida deixou de pedir vingança e passou a pedir serviço. E nessa transmutação, brota um contentamento singelo, profundo, quase silencioso. Não euforia, mas sentido. Há um descanso que segue essa entrega. O organismo abandona a luta com o irrecuperável e direciona a energia para o que pode florescer. A mente para de colecionar argumentos e passa a cultivar presença. O coração abandona a dureza como estratégia e retoma a coragem como escolha. Nada disso anula o real, mas concede ao real uma moldura onde a beleza moral consegue respirar. O que se guarda então não é a lembrança de que um dia parou de doer, e sim a memória de quando a dor começou a iluminar. E para que a imagem fundamental permaneça disponível nos dias nublados, é valioso guardá-la com nitidez sensorial. Metáfora. A rachadura por onde entrou a noite é a mesma por onde pode nascer o farol. O mesmo rasgo que permitiu a escuridão pode, se orientado, emitir luz. Não é negar a noite, é utilizá-la como tela para o clarão. A vocação, quando nasce assim, não se veste de heroísmo. Veste-se de fidelidade, e a fidelidade, em silêncio, vai desenhando um destino. Há noites em que o silêncio não é descanso, é barulho contido. A mente gira como se procurasse um botão para desligar a inquietação, e sem encontrar, busca pequenas faíscas. Uma tela que muda sem parar, um doce a mais, uma compra qualquer coisa que distraia do peso que ficou sem nome. Funciona por minutos, às vezes por horas, e quando passa resta o mesmo vazio, um pouco mais fundo. O corpo percebe o vai-vem, o estômago pede compensações, a pele pede estímulo, o peito pede uma trégua, o alívio chega, alivia e esvazia. Dor oculta, ciclo de compensações. Consumo, distrações, que aliviam, mas esvaziam. No imaginário coletivo, felicidade e realização costumam andar coladas, como se sentir prazer fosse o mesmo que estar inteiro. Porém, prazer é sensação, realização é sentido. Trocar uma coisa pela outra cobra um preço silencioso. O prazer, quando é convocado a ocupar o lugar do sentido, cansa, e quando cansa, exige doses maiores, como uma música que precisa ficar mais alta para produzir o mesmo efeito. A logoterapia, com sua sobriedade, separa as camadas e devolve clareza ao coração. Conceito distorcido. Confundir prazer com realização. Frankl diferencia vontade de sentido de vontade de prazer. A virada acontece quando o prazer deixa de ser meta e volta a ser fruto. Há um descanso que nasce dessa ordem. Em vez de perseguir o próximo pico, a vida volta a perseguir um valor, e nessa perseguição, o prazer aparece como consequência de uma coerência vivida. É uma alegria menos estridente, mais profunda,
que não precisa de fogos de artifício porque tem raiz. Revelação. O prazer é consequência da vida orientada por valores, não um substituto do sentido. O organismo reconhece a diferença. Quando a busca é apenas por alívio, o sistema nervoso se mantém em alta rotação, como um motor que não encontra estrada. Quando existe direção, o mesmo sistema desacelera, porque há previsibilidade afetiva, há um porquê sustentando o como. A linguagem do corpo se torna mais compassada. O sono volta a ser visita possível, a fome se organiza, a respiração ganha cadência. Não é moralismo, é fisiologia que responde à coerência. Em termos concretos, a vida se reorganiza quando os estímulos exagerados perdem um pouco de espaço e os atos de valor ganham lugar na agenda. Aplicação: dieta de estímulos. Reduzir 20% das compensações e preencher com atos de valor, contribuição, criação, cuidado. Essa mudança não pede heroísmo, pede constância. Contribuir devolve pertencimento, criar devolve autoria, cuidar devolve humanidade. Cada um desses movimentos, repetido com gentileza, quebra o ciclo de compensação e inaugura um ciclo de significado. A espiritualidade prática observa que o coração se alinha quando a presença é ofertada ao que tem valor e não apenas ao que distrai. É como se uma prece silenciosa atravessasse gestos simples. Cozinhar com atenção para quem se ama, terminar um trabalho com honestidade, organizar um espaço como quem honra a casa interna. A consciência se expande sem espetáculo. Não há euforia, há densidade. Não há perfeição, há fidelidade. E nessa fidelidade, um contentamento discreto se instala, aquele que pode ser sentido mesmo nos dias comuns. Talvez, em certas manhãs, ainda apareça a vontade de correr atrás do conforto imediato. O velho padrão é hábil em oferecer atalhos, e o atalho quase sempre pede mais uma rodada de compensações. Ainda assim, quando a direção já foi escolhida, a memória do corpo começa a preferir o caminho longo e verdadeiro ao curto e vazio. É um gosto que se educa, como alguém que aprende a escutar a música por trás do silêncio. O prazer deixa de ser troféu e volta a ser claridade que visita quando a casa está em ordem. O olhar também se transforma. Onde antes havia apenas estímulo, passa a haver critério. O tempo, antes repartido em excessos, ganha margem para encontros e silêncio. A atenção, antes arrastada por telas e ruídos, repousa em pessoas, leituras, trabalhos com sentido. E quando repousa, cura. Porque o repouso que cura não é apenas parar, é parar no lugar certo. O lugar certo quase sempre tem cheiro de valor escolhido. O contraste se torna nítido quando se repara no efeito final de cada caminho. Compensação entrega alívio e depois cobrança. Valor entrega esforço e depois paz. Compensação promete liberdade e, no fim, restringe. Valor exige responsabilidade e, por isso mesmo, expande. A mente entende o argumento, mas é o corpo que assina quando sente o resultado. Essa assinatura tem textura. A pele relaxa, o olhar suaviza, a voz encontra tom, o dia retoma contorno. Para guardar um lembrete preciso, a imagem final permanece como um selo. Metáfora. Analgésicos emocionais acalmam a febre, mas não curam a infecção de um valor abandonado. A febre baixa, sim, e às vezes é necessário que baixe. Porém, se o valor continua esquecido, a infecção retorna com outros nomes. Quando o valor volta ao centro, o corpo inteiro reorganiza prioridades. E o prazer, discreto e digno, retorna como visita bem-vinda, sem pressa, sem espetáculo, com verdade, quase sem perceber, instala-se um filtro sobre a própria vida. Cenas simples começam a parecer pequenas demais. Gestos cotidianos perdem cor. E aquilo que sustenta silenciosamente, um café preparado com cuidado, uma palavra honesta, uma tarefa concluída com esmero, passa despercebido, até mesmo por quem o realiza. A comparação constante com vitrines digitais cria uma sensação de apagamento,
como se o valor da existência dependesse de aplausos, ângulos, números. Nesse terreno, o coração se confunde, e a biografia real, aquela que se escreve no corredor de casa, no balcão do trabalho, no telefone que toca, fica subavaliada. Dor oculta, desvalorização da própria vida por não parecer épica o suficiente. Há uma narrativa sedutora que confunde propósito com palco, como se sentido fosse sinônimo de espetáculo, de grandes marcos, de conquistas que cabem em manchetes. Essa promessa exaure, porque transforma o íntimo em performance e a alma em plateia da própria vida. A logoterapia, sóbria e terna, oferece uma correção de rumo. O sentido não mora na grandiloquência, mas na fidelidade. Ele se encontra em tarefas discretas, nas respostas que honram valores, quando ninguém está olhando, na constância que não busca testemunhas. Conceito distorcido, propósito como palco. Na logoterapia, sentido se encontra em tarefas discretas e fiéis. Quando essa lente se assenta, algo muda no peso do dia. A grandeza deixa de exigir fogos e começa a exigir presença. Não é a amplificação que torna um gesto precioso, é sua coerência com aquilo que é mais alto em nós. Uma mesa posta com bondade carrega densidade espiritual. Um contrato assinado com retidão sustenta confiança invisível. Um trabalho bem feito, ainda que pequeno, engrandece quem o executa. A obra-prima, muitas vezes, é um cuidado que ninguém verá, mas que altera discretamente a atmosfera da casa, do ofício, da relação. Revelação. A obra-prima pode ser um cuidado invisível, uma decisão honesta, um trabalho bem feito. O corpo percebe quando a vida volta para esse eixo. A neurociência emocional descreve a sensação de acalento que surge da congruência. O sistema nervoso responde à previsibilidade significativa que nasce do valor vivido. E o coração, ao encontrar coerência, reduz a necessidade de estímulos explosivos. Não se trata de apagar o desejo por beleza, mas de reencontrar beleza no que sustenta. A espiritualidade prática chama esse estado de comunhão silenciosa, mente e coração em ritmo semelhante, mãos e valores em mesma cadência. O resultado é um repouso que não depende de vitrine, uma força que não precisa de plateia. Ao traduzir isso em terreno concreto, a consciência ganha ferramentas simples e eficazes, quase como quem organiza uma gaveta e, de repente, encontra o que sempre esteve ali. Aplicação. Inventário de microsentidos. Listar 3 atos cotidianos que expressam seus valores e duplicá-los na semana. O nome que se dá às coisas devolve nitidez. Quando um gesto é nomeado como expressão de valor, ele se ilumina. Ao duplicá-lo, a casa interna se reorganiza e o dia passa a ser costurado por pequenos pontos de sentido que juntos sustentam a trama. É artesanato, não espetáculo. É chão, não holofote. Com esse inventário vivo, a comparação perde força. Uma janela limpa deixa de ser só vidro, torna-se transparência escolhida. Uma conversa sincera deixa de ser apenas rotina, torna-se pacto de verdade. Um relatório revisado com cuidado deixa de ser mais uma tarefa, torna-se assinatura de responsabilidade. Onde havia desdém, nasce reconhecimento. Onde havia pressa, aparece ritmo. Onde havia sensação de invisibilidade, surge pertença. E nesse reconhecimento, o mundo interno alinha-se. A postura pesa menos, a voz ganha centro. O olhar encontra horizonte mesmo em paisagens conhecidas. A poesia discreta do ordinário possui uma potência rara. Ela resiste às modas. Enquanto os picos emocionais exigem sempre novos picos, a fidelidade às pequenas coisas adensa a alma, como quem vai enchendo um vaso com águas sucessivas até que o volume silencioso se torne profundo. O coração aprende que existe uma alegria que não depende de aplauso, uma paz que não depende de aprovação,
uma dignidade que não depende de holofotes. Essa dignidade está na integridade de um gesto que se repete por ser verdadeiro, não por ser visto. No fim das contas, o que se guarda de dias inteiros não são os grandes anúncios, mas os rastros de presença. Uma risada repartida na cozinha, um texto concluído com capricho, uma mão espalmada em ombros cansados. O cotidiano é o lugar onde a alma ganha musculatura. E é nesse lugar que o sentido encontra casa, porque a regularidade do cuidado o protege das oscilações da vaidade. O ordinário, quando honrado, torna-se extraordinário para quem o vive, não por causa do brilho, mas por causa da verdade. Para que a imagem se fixe com nitidez e acompanhe a memória nos dias de dúvida, basta lembrar a cena em sua simplicidade decisiva. Metáfora: não é o holofote que faz a cena, é a integridade do ator quando ninguém está olhando. A luz pode falhar, o palco pode esvaziar, o público pode se distrair. Ainda assim, a integridade permanece como norte. É ela quem confere grandeza ao que não aparece nas redes, quem protege a alma do vazio do espetáculo e devolve ao coração aquilo que ele mais desejava desde o início: viver de um modo que faça sentido, especialmente quando ninguém vê. Há épocas em que o mundo parece preso num quadro, como se alguém tivesse apertado pause no lado de fora. As rotinas permanecem, as responsabilidades não se movem, as condições não cederam 1 milímetro. O corpo percebe essa imobilidade no peso do amanhecer, na demora para aquecer a voz, na oscilação da esperança entre um café e outro. O olhar procura sinais de que algo vai finalmente se abrir, e quando não encontra, a energia se retrai. Dor oculta, frustração por esperar mudanças externas impossíveis no curto prazo. É comum acreditar que sentido nasce da paisagem, como se o cenário precisasse primeiro se rearrumar para que a alma então encontrasse chão. Essa lógica parece coerente, mas aprisiona, porque quando as circunstâncias ficam rígidas, a vida interna fica refém. A logoterapia, com a sobriedade de quem reconhece limites sem ceder à resignação, oferece outra via. Não é o pano de fundo que decide a densidade do instante, é a forma como se responde a ele. Conceito distorcido: achar que sentido depende do cenário. Frankl aponta para a soberania da atitude diante do inevitável. A transformação discreta acontece quando o porquê é recolocado no centro. Não se trata de enfeitar o inevitável, mas de redefinir o eixo que organiza a experiência. Quando a pergunta muda, quando o motivo se alinha a um valor e não a uma espera, o mesmo gesto ganha outra gravidade. A conversa que antes era árida passa a ser ocasião de honestidade. O trabalho repetitivo vira expressão de dignidade. O cuidado cotidiano, antes invisível, se revela como linguagem de amor. Revelação: reconfigurar o porquê muda o como. E o mesmo cotidiano passa a ter outro peso específico. A neurociência emocional descreve um fenômeno sutil nessa virada. O cérebro deixa de procurar compulsivamente sinais de recompensa externa e começa a registrar a recompensa intrínseca da coerência. A amígdala, menos acionada por frustrações, permite que o córtex pré-frontal sustente escolhas estáveis. O sistema nervoso se regula porque o corpo percebe previsibilidade afetiva. A espiritualidade prática chama isso de alinhamento. Coração e mente caminhando no mesmo passo, mesmo quando a estrada é a mesma de ontem. A paisagem não mudou, mas quem caminha por ela, sim. Esse alinhamento ganha corpo quando a consciência se apoia em uma pergunta simples, repetida com ternura, e num gesto que a torne visível. Aplicação. Pergunta diária: qual valor posso honrar hoje, mesmo que nada mude? Responder com um gesto verificável. Pergunta acende a bússola. O gesto coloca o pé na trilha. Não é uma técnica para controlar resultados. É um modo de sustentar o próprio nome diante da vida. O gesto pequeno, uma palavra escolhida, um limite respeitado, um cuidado silencioso,
não muda o mundo imediato, mas muda o modo de habitá-lo. Há uma beleza particular nessa estratégia humilde. Ela não depende de aplausos, porque mira a integridade. Ela não teme o tédio, porque transforma o tédio em palco de fidelidade. Ela não precisa que o relógio corra, porque organiza o tempo de dentro para fora. O corpo reconhece esse pacto. A respiração encontra cadência, a ansiedade perde volume, a postura se reestrutura na direção do valor eleito. A repetição do gesto, ao longo dos dias, se torna trilha. Primeiro discreta, depois visível, por fim, incontornável. Quando nada muda por fora, o risco é endurecer por dentro. Endurecer protege, mas também impede a passagem de luz. A atitude soberana de que Frankl fala não é a armadura que isola, é moldura que sustenta. É o sim ao que é possível e o não ao que trai o valor assumido. Não há espetáculo nesse movimento, há sobriedade. E é justamente essa sobriedade que liberta. Retira da circunstância o poder de decretar quem se é, devolvendo à consciência o poder de afirmar quem se escolhe ser. Com o passar do tempo, as mesmas cenas passam a carregar outros desfechos internos. O telefonema que antes sugava, agora fortalece, porque foi feito em nome de um valor, não de uma cobrança. A rotina que antes entorpecia, agora concentra, porque foi atravessada com presença, não com fuga. A demora que antes irritava, agora instrui, porque foi acolhida como espaço de maturação, não como falha pessoal. A moldura do porquê continua a mesma e, no entanto, a pintura ganhou profundidade. No nível mais íntimo, esse caminho tem textura de esperança concreta. Não a esperança volatilizada em desejos que dependem do mundo, mas a esperança encarnada em escolhas que dependem da própria fidelidade. É uma esperança que não promete atalhos, promete direção. E direção, quando amadurece, oferece paz. Não a paz sem conflito, mas a paz que sabe onde repousar o coração quando o conflito insiste em permanecer. Para encerrar com uma imagem que possa acompanhar a mente quando a paisagem insistir em não ceder, vale o mapa mais antigo: água e nascente. Metáfora. O curso do rio altera quando você move a nascente, milímetros por dentro, quilômetros adiante. À primeira vista, quase nada mudou. No longo prazo, tudo mudou, porque a nascente é o porquê e o curso é o como. Quando a nascente se move um pouco, o rio inteiro encontra outro destino. Assim é com a atitude que honra um valor em dias idênticos. O mundo lá fora parece igual, mas por dentro a vida já tomou outra direção, silenciosa, consistente, verdadeira. Ao olhar para o caminho percorrido até aqui, algo se torna nítido como um fio de luz atravessando a manhã. Cada parte desta travessia compôs um mapa íntimo em que a dor foi reconhecida, a confusão foi realocada e a liberdade encontrou um lugar concreto para viver. A exaustão silenciosa que funciona sem norte encontrou direção. A ansiedade que comia pelas bordas ganhou trilho. A impotência apertada pelos limites aprendeu o intervalo onde a resposta mora. A ferida repetida transformou-se em pista de vocação. O alívio que distraía revelou sua insuficiência diante do sentido. O ordinário recuperou grandeza sem precisar de holofotes. E mesmo quando nada mudou por fora, a nascente deslocada por dentro começou a alterar o curso do rio. Há uma coerência respirando por detrás de cada capítulo, como se o coração encontrasse uma cadência comum. Sentido não é anestesia, é direção. Liberdade não é ausência de muros, é atitude entre as grades. Missão não é espetáculo, é responsabilidade concreta. Prazer legítimo é fruto de valores vividos. Grandeza não é palco, é fidelidade. Transformação não é fogos, é eixo. Quando essa cadência se instala, a fisiologia acompanha. O corpo relaxa 1 milímetro. A mente reduz o ruído. O sistema nervoso encontra previsibilidade no gesto coerente. E a esperança deixa de ser teoria para ganhar temperatura no cotidiano. A espiritualidade prática chama esse estado de aliança entre mente e coração.
A neurociência emocional o reconhece como regulação que nasce da congruência. Talvez, neste instante, haja uma imagem discreta pedindo morada. Um pequeno objeto de bolso que, sempre que tocado pela consciência, recorda o valor eleito. Pode ser a lembrança de um nome. Cuidado, verdade, coragem, fidelidade. Pode ser a memória de um rosto a quem servir. Pode ser o contorno de um projeto simples que sustenta o tempo. O essencial não está no símbolo, mas no eixo que ele reafirma. Quando o dia se levantar com pressa, quando a mente quiser atalhos, quando o cansaço pedir fuga, esse eixo recordará a bússola, e com a bússola, a estrada por dentro aparece. Histórias humanas não se resolvem em linha reta. Há dias de avanço, dias de repetição, dias de aparente retrocesso. Ainda assim, quando um valor permanece no centro, o movimento geral cria densidade. O que antes se chamava fracasso passa a ser parte do aprendizado. O que antes parecia tédio torna-se laboratório de fidelidade. O que antes parecia limite torna-se lugar de coragem cultivada. Assim se forma a assinatura interior: projeto, encontro e postura, repetidos com ternura. Um gesto coerente de cada vez, uma resposta digna de cada vez, uma presença inteira de cada vez. Nesta altura da estrada, há silêncios que falam. Silêncios que dizem que a dignidade não depende de vitória, que a coragem não precisa ser barulhenta, que a verdade, quando dita com amor, descansa o peito. Esses silêncios não são ausência, são presença densa, são o espaço onde a dor encontra vocação, onde a ansiedade reconhece missão, onde a liberdade escolhe atitude. Neles o tempo desacelera apenas o suficiente para que a próxima escolha amadureça, e a próxima escolha, por pequena que pareça, reposiciona a alma diante do mundo. Existe também a gratidão, não a euforia polida, mas aquela que surge quando se percebe que, mesmo esmagado por circunstâncias, o espírito não foi sequestrado. Gratidão por ainda poder responder, por ainda poder amar, por ainda poder criar algo que reflita o valor escolhido. Essa gratidão é semente e é água. Semente, porque inaugura possibilidades. Água, porque nutre o que já estava plantado. Em sua frequência, as margens internas se ampliam e o horizonte, mesmo que discreto, volta a aparecer. Se um pacto silencioso quiser nascer, que ele seja simples, íntimo, sem plateia, durante alguns dias, permitir que o valor eleito atravesse uma decisão, um vínculo, um trabalho, lembrar ao cair da noite onde ele esteve presente, perceber com honestidade onde ele ainda pede passagem, não como cobrança, mas como cuidado com aquilo que é sagrado na própria história. Ao longo desse pequeno ciclo, a bússola vai confirmando o norte, e o norte, aos poucos, transforma a paisagem por dentro. Antes que o último som desta conversa se dissolva, convém guardar a pergunta que costurou todo o caminho, agora com a delicadeza de quem a deposita em um lugar seguro do coração. E se a dor que você sente hoje for o portal para o sentido que você sempre buscou?